Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Suzana Matos. Que bom ter você por aqui no nosso canal do Dicas. Bom, nós estamos em 2023 e o ano de 2022 foi um ano de muitas revoluções, de muita coisa que aconteceu. Final do ano, eleições, mudança de governo federal, um novo governo entrou, muitas coisas ainda estamos em fase de transição e reordenando e reestruturando a política agora dentro de um novo governo. E uma coisa que eu me questiono sempre assim é que nós não temos uma política de Estado, nós temos uma política de governo. Então, sai um governo, muda uma política, entra um governo, entra nova política. E aí a gente fica sempre nesse vai e vem, e a gente não consegue ter algo solidificado, né? Então, tá sempre pensando em mudanças. E que elas aconteçam, sim, são importantes, mas que essas mudanças aconteçam visando sempre o bem da população, o bem da comunidade, principalmente daquela que é mais sofrida, daquela que é mais vulnerável, que é justamente o grupo que especificamente a gente trabalha e a gente que está mais na linha de frente na questão da assistência social. Bom, nós temos um novo governo no poder, concorde ou não concorde com ele, a nossa política aqui é totalmente apartidária. O que a gente tem que pensar é o que esse governo vai oferecer de benefícios para o crescimento, desenvolvimento e continuidade das ações das organizações. Nós temos que pensar nisso. O que está na pauta desse governo? O que esse governo pensa em relação às organizações? Quais são as verbas que serão destinadas, por exemplo, para assistência social? Quais são as verbas que serão destinadas para a cultura? Quais são as verbas que serão destinadas para o meio ambiente, para a educação, para a saúde? Enfim, nós temos que ficar de olho nisso e cobrar, sim, do governo se essas políticas serão executadas e se isso vai chegar até o terceiro setor. Sim, porque nós sabemos que, por maior que seja esse país, grande que seja, os desafios são grandes também. E o governo, o Estado não consegue chegar muitas vezes, na maioria das vezes, onde as organizações estão. Só aqui em Guarulhos, formalizadas, são mais de 50 organizações, muito mais de 50 organizações. Então, assim, o governo municipal não dá conta, por isso que eles precisam do nosso trabalho para a gente unir forças e parcerias. Mas nessa parceria, a gente tem que ter contrapartida, tem que ter recurso, tem que ter investimento. Então, é pensar, né? Quais serão os editais, né, os chamamentos públicos destinados para as organizações? Quanto que vai ser destinado para cada pasta, que realmente vai pensar naquele povo que mais está na periferia, né? E a gente tem visto, né, um movimento, uma fala diferenciada em que esse novo governo pense e investir mais na população de baixa renda. Espero que assim seja, que assim aconteça, porque dessa forma as organizações conseguirão, de fato, realizar o seu trabalho. É muito importante que cada organização também pense e repense qual vai ser a sua forma de se relacionar com o governo, seja ele na esfera municipal, estadual e federal. Bom, algumas coisas eu aprendi a desconstruir da minha mente, né? A gente vai amadurecendo e vai compreendendo algumas coisas. Política pública é um dever do Estado e direito nosso. Então, assim, eu sempre levantei a bandeira que eu não falaria com ninguém, com nenhum político, tal, até pela aversão que a gente teve e tantas coisas que a gente ouviu durante a história. Mas a gente vai amadurecendo e compreendendo que nós precisamos sim dialogar com o governo, precisamos sim conversar e discutir políticas públicas, sem levantar a bandeira partidária. As organizações, eu estou dizendo, tá? Cada indivíduo, cada pessoa tem a sua ideologia, tem o seu pensamento, e a gente tem que respeitar. É claro que tem alguns que excedem aí, passam dos limites, e aí o que passa, o que excede e que não respeita a humanidade e violência, a gente realmente não aprova e a gente não se envolve nisso. Quer dizer que o Dicas não se envolve disso. Nesses atos que aconteceram, por exemplo, dia 8, totalmente vandalismo, terrorismo, a gente não está a favor disso. Não entendo que isso seja uma ideologia. Isso acaba sendo um problema tendo que se tratar e está sendo tratado. Mas é importante que as organizações entendam que ela precisa sim permear por esses espaços, sabe? Conversar assim com o vereador, pensar numa legislação, numa mudança para aquela região, para aquele bairro, para aquela atuação. Conversar assim com o deputado, conversar, quem sabe, com o senador, e quem sabe chegar em outras pessoas, né? A gente sabe da dificuldade, mas se conseguir sentar e dialogar, isso é importante. Agora, a organização, ela precisa ter um limite.
E ela precisa saber até onde ela chega. Ela não pode ser refém e ela não pode se vender. A partir do momento que isso acontece, aí ela está entrando em contradição em relação ao seu trabalho. Então é muito importante saber disso. Bom, temos um novo governo, esse governo vai durar 4 anos, vai sair, vai entrar um novo governo. Então a gente tem que saber discutir e conversar com todos eles, sem nunca ficar refém. E sem nunca também envolver a comunidade nisso, né? E sem nunca envolver a comunidade. Eu estou falando de cabo eleitoral, essas coisas todas, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Não tem problema, de repente, você conversar com uma pessoa dessas, levar uma pessoa dessa para conhecer a organização, mas tome muito cuidado até que ponto você vai, você gestor, para não vender a sua organização, tá bom? Mas fiscalize. Olha, a gente está num período de novo governo onde nós temos visto mudanças, temos visto possíveis esperanças para o terceiro setor, e a gente espera que assim seja, Então, vamos cobrar, vamos ficar de olho e vamos cobrar. E analise também se isso está chegando dentro do seu município, né? Porque existe a legislação federal, a máxima, ela vai sendo regulamentada por municípios até chegar onde cada um de nós estamos, tá bom? Então é isso, gente. Não seja averso ao Estado, precisamos nos relacionar. A história da assistência social tem muito a ver com isso, uma luta pelas classes, principalmente as classes mais baixas, né, de sofrimento. E a gente precisa ter esse relacionamento, essa conversa sim. Mas algo muito transparente, algo muito direto e objetivo, para que não possa tornar a organização refém. Lembre-se que a sua identidade, ela fala muito mais alto do que qualquer coisa. É isso, um grande abraço e até mais.